Melhor e Mais Justo de hoje, ao vivo pelo portal tvt.org.br e também pela Rádio Brasil Atual FM, está falando sobre o trabalho nos canaviais brasileiros. O Sindicato de Empregados Rurais na região de Cosmópolis, no interior de São Paulo, é apontado como pioneiro na criação e adaptação de ferramentas de trabalho e sistemas mais justos de controle de produção nos canaviais. O sistema de quadra fechada, por exemplo, substituiu o modelo chamado campeão. Ao implantar o mapeamento geográfico dos canaviais, o estabelecimento de áreas fechadas, o controle conjunto com a usina na balança e a transparência das informações, esse modelo inovador fez subir cerca de 30% da remuneração dos cortadores de cana daquela região. Qual o alcance dessas conquistas aqui em São Paulo e em território nacional? Eu tinha dito no final do primeiro bloco que a gente voltaria a essa questão que o Raimundo Simão trouxe à baila, quer dizer, a medida por compasso, que podia ser roubada, digamos, né? Posso medir com o compasso mais aberto, mais flexionado ou menos e tal, e parece que há alternativas. Essa de Cosmópolis é uma, mas inclusive existem outras. Elias, essa forma, né? Esse arranjo de pagamentos, o tal do campeão, que parece que é o do compasso, é isso? Estou certo? Sim. E alternativas como o da quadra fechada ou outras, como é que essas coisas estão sendo discutidas, por exemplo, em nível sindical? Olha, é uma dificuldade muito grande porque nós falamos aqui que o trabalhador ele corta por metro, depois ao mesmo tempo falamos por tonelada. Então, para você aferir quanto que a pessoa ganha num dia, ele tem que, alguém da empresa vem, faz uma estimativa de quanto vai produzir aquele talhão por tonelada, quanto por hectare, quantas toneladas, ali ele transforma em metro e depois, no final do dia, às vezes ele dá o preço de quanto está custando aquela cana, o trabalhador vai saber quanto ele cortou, entrega para ele o negócio no final do dia chamado pirulito, né? Que é uma anotação daquilo que foi aferido com o compasso. Agora, é como se fosse um vale, ó, você tem a receber X. Correto, é a gente chamado de pirulito, porque entrega todos os dias para ele. Agora isso pirulito é o doce dele do fim do dia. Como se fosse, né? Mas mesmo essas novas formas que estão sendo discutidas hoje, ainda cai nessa questão de saber realmente quanto que está se ganhando. Por quê? Eles tiram a amostra de cana, pegam um caminhão de cana, carrega nos 2 ou 3 pontos do talhão, leva para a usina para pesar. Mas não tem condições de diariamente ter representante dos trabalhadores ali o dia inteiro para estar acompanhando o peso, né? Então é uma conta muito grande, muito bem feita, que precisaria de um especialista estudar isso para poder dizer, não, realmente a gente está certo e está certinho a forma de pagamento. A melhor forma que se discutiu era por metro, mas aí para chegar no preço do metro tinha que pesar a cana, então você volta para o mesmo, aí você pega mesmo problema. Você pega um período que não chove muito, a cana dá menos peso. Então você pega um período que, um ano aí por exemplo, que tem aí 2 meses grandes de seca, dependendo da época, essa cana pesa menos. Uns 30 quilômetros dali, a outra cana pesa mais. Então tudo isso leva a essa dificuldade. Se pensou, já foi feita uma discussão com os trabalhadores para se ganhar por mês. Mas dentro do próprio grupo de trabalhadores é complicado você não tem unanimidade nessa questão. Até porque, como você tinha dito, parte dos trabalhadores fazem isso de maneira sazonal, né? Sim. Eles querem vir ganhar o máximo possível num tempo para poder voltar eventualmente para a sua terra no período das águas, no norte e no nordeste. E aí ganhar por mês não seria, para eles, não seria interessante. Não seria tão interessante. Como também a gente tem uma dificuldade num sistema que as usinas implantaram aqui, chamado 5x1, que você trabalha 5 dias, descansa 1 e vai rodando. Então você trabalha sábado, trabalha domingo. Aí para aquele trabalhador que mora aqui, que tem sua família, eles não querem trabalhar no domingo. Mas para o migrante que se ele for descansar o domingo, ele vai ficar só dentro do barracão ou dentro da casa lá sem fazer nada, então ele roda. Então aí você não tem unanimidade nessas questões.
Apesar de a gente ter, desde 1976, convenções coletivas de trabalho que regulamenta o que é possível dentro do setor canavieiro, mas mesmo assim avançamos muito, mas mesmo assim a distorção é muito grande ainda. Raimundo, olha, eu quero Simão. voltar a esse tema do trabalho, o pagamento por produção, porque eu considero o mais grave problema. Porque torna uma competição acirrada. O próprio trabalhador compete com ele, porque ele quer a cada dia ganhar mais. E ele não dá conta do prejuízo que ele está sofrendo para a sua saúde. Não dá conta. Eu considero isso uma questão de ordem pública. Elias, eu sei da grande dificuldade para discutir o tema com os próprios trabalhadores, porque eles já têm a cabeça feita. Isso é uma coisa secular. Mas eu acho que por se tratar de uma questão de ordem pública, o Estado tem que intervir. O Estado tem que intervir porque esse sistema, ele só interessa a uma pessoa. É ao dono do capital, ao usineiro. Sim. Então, o Estado tem que intervir, acabar com o sistema de pagamento por produção, porque há outras repercussões. Por exemplo, a lei, a NR31, assegura pausas... NR, norma regulamentadora. Exatamente, uma norma regulamentadora do Ministério do Trabalho, que é lei. Assegura pausas a cada 30 minutos. Agora, quem trabalha por produção, mesmo que o patrão diga, Luiz, está na hora de parar. Ele não quer parar. Você vai querer parar? É questão de ordem pública. O Estado... Agora, é claro, Elias, me permita, o movimento sindical precisa, em primeiro lugar, comprar essa briga. O movimento sindical precisa se organizar e comprar essa briga e conscientizar os trabalhadores. Não vai ser fácil. Sim, sim. Para que o Estado também tenha força para atuar. Aí entra o Poder Legislativo, fazendo uma lei, proibindo expressamente. No corte de cana, ninguém mais vai receber por produção. Você vai trabalhar por hora, você vai receber, ter um piso salarial. Aliás, decente. Quero lembrar, decente, pela primeira vez, nas famosas greves de Guariba, 1982, se eu não estou enganado, onde morreram até trabalhadores. Foi um momento em que os trabalhadores, cortadores de cana, conseguiram o melhor piso salarial. Um piso salarial considerado quase que decente. Só que depois de 2, 3 anos... Isso se perdeu. Se perdeu com o sistema de produção. Sheila, pensar essa relação, né? Saúde e trabalho. Como que vocês veem isso do ponto de vista da vigilância sanitária? Essa questão da produção é realmente a principal questão. Enquanto você tiver trabalho por produção, ganho por produção, você vai ter trabalhador fazendo acima da sua própria capacidade física. Hoje a gente tem... com conivência do empregador. Exatamente. Né? Tem uma sobrecarga cardíaca. O trabalhador ele tem uma sobrecarga térmica imensa. A gente costuma dizer que é hipertermia, que é provavelmente uma das maiores causas do óbito. Ele esquenta demais, aquele monte de roupa, inclusive o uniforme, que costuma ser até de material sintético, que ele põe por cima da roupa, porque a roupa de baixo ele não aguenta o uniforme na pele, porque fica fazendo assadura e tal, ele põe a roupa de algodão para que o protege, quando deveria ser o empregador que deveria fornecer, ele põe a dele. Por cima ele põe um uniforme impermeável. E mais todo o equipamento de proteção, aquilo ele não transpira. O calor, a temperatura vai na lua. Mesmo no inverno, existe um índice que é medido, o tal do IBUTG, não vou falar agora, mas enfim, é todo complicado, termômetro de bulbo que avalia ao mesmo tempo temperatura e umidade. E quando esse índice chega a 23, se não me engano, ele já está na hora de ele parar, de fazer uma pausa e ficar 30 minutos descansando. Hoje o trabalhador chega normalmente a 27,9, 28 desse índice de IBUTG, muito acima. E durante muitas horas em maio, no mês de maio. Algumas pesquisas demonstraram que em pleno inverno o calor assim está imenso. E isso leva a uma falência dos sistemas de controle fisiológico e ele muitas vezes vai a óbito
durante o trabalho ou mais comumente até depois, porque ele chega no pronto-socorro, depois de terminada a jornada, muitas vezes ele não aguenta, ele fica descansando debaixo do ônibus, na sombrinha que tem ali debaixo do ônibus, que é onde ele consegue alguma, e vai só no final da jornada, espera todo mundo parar de trabalhar, vai para o pronto-socorro e já estica o bracinho pedindo para o médico, me dá um sorinho aí. O médico dá o sorinho, porque nem sabe normalmente se ele realmente da onde ele vem, o que ele anda fazendo, vê que ele está meio estranho, acaba dando um soro fisiológico no sujeito. E a rede não está bem preparada ainda para atender esse canavieiro. E ele vai para casa se sentindo melhor, porque também já bebeu um monte de água depois que ele parou de trabalhar. Porque enquanto ele está trabalhando, ele não bebe água, porque ele quer trabalhar logo e beber água parar é perder tempo. Então, quando ele chega no pronto-socorro, ele já está mais reidratado, toma um soro, vai para casa e morre dormindo à noite. Então, a situação é muito séria, porque você também não consegue hoje avaliar os óbitos. Quantas pessoas morreram na cana? Não se sabe. Você não tem registro disso, ainda mais que é uma morte meio estranha. Parou o coração, que dizem os atestados de óbitos, né? Normalmente são feitas denúncias, a igreja tem recolhido essas denúncias e tem feito uma estatística. Ou seja, não entra como uma morte decorrente do trabalho. Ela entra fica como fora. Uma morte natural. Uma morte natural. Isso é o agudo. No crônico, você tem outras questões. Você tem as lesões por esforços repetitivos que são imensas. O trabalhador ele trabalha com a coluna curvada, com o joelho semiflexionado, ele tem que cortar a cana lá embaixo, né? Não sei se vocês viram no vídeo, bem embaixo, rente ao solo, porque o comecinho da cana é onde tem mais açúcar. Então, se ele corta mais em cima, o paratrão já bloqueia esse trabalhador. Ele tem que abaixar, então ele fica bem curvado. A rapidez com que ele faz isso, em torno de 5 segundos, ele faz um ciclo completo. E abaixo de 20, 30 segundos de ciclo de trabalho já é considerado grande chance de Ler-Dort, né, de lesões de esforços repetitivos. E ele realmente tem isso. Quando ele está lá com os tais 12 anos de trabalho, ele não aguenta mais. Então, todas as articulações doendo, machucado, fica muitas vezes acamado, e aí já vem o filho dele trabalhar no lugar dele. Então, ele tem muito pouco tempo de trabalho. Então, eu queria perguntar, vocês estão falando de um cenário que é tão nefasto, né, que me pergunto o seguinte, quer dizer, além de uma presença do Estado, do ponto de vista da regulamentação do trabalho, né, desse tipo de trabalho, a gente teria que pensar se há e conversar um pouco sobre as políticas públicas, desde saúde, mas também de assistência social, de transferência de renda, de formação para gerar alternativa para esses trabalhadores. Como é que você vê? Eu sei que tem algumas experiências em Pernambuco, em Sergipe, em Alagoas, de transferência de renda para tentar qualificar trabalhadores para que eles passem menos tempo na cana e possam se empregar em outras frentes de trabalho, enfim. Como é que vocês veem esta possibilidade, Raimundo? Bom, olha, em primeiro lugar, vamos lembrar que o governo federal, há 2, 3 anos mais ou menos, vem tentando um diálogo social com as empresas e com os sindicatos. Foi assinado até o chamado protocolo de intenções. Alguns pontos que foram levados em conta. A questão dos alojamentos, adequar os alojamentos, porque o pessoal normalmente vive em amontoamentos, com a indignidade humana que você possa imaginar. Transporte adequado, a contratação regular, porque muitos não são contratados, diminuição da terceirização. Até ontem eram os gatos que dominavam, agora entra a terceirização precarizante. O governo, então, ofereceu um selo de qualidade para as usinas que aderirem a esse protocolo. É uma experiência, mas protocolo não é algo obrigatório. Certo, Elias? É um protocolo de intenções e, como se diz, de boas intenções, o inferno está cheio. Mas muitas empresas aderiram? Algumas empresas aderiram, sim. E elas ganham o que com isso? O selo de qualidade. Tá. O governo fornece um selo de qualidade, só que tem que ter jeito para fazer isso e não tem. Aí entra agora a questão, uma questão fundamental, que é a atuação do Estado. Quer dizer,
O Estado tenta conversar, tenta aproximar, mas o Estado tem que ter o seu papel forte. O Estado tem que ter o braço forte. E o braço forte da fiscalização trabalhista não está funcionando. Aqui incluindo os 3 ramos do poder executivo: o federal, o estadual e o municipal. E eu vou dar um exemplo, inclusive, sobre a atuação da nossa colega Sheila. Um determinado dia, o Ministério Público do Trabalho recebeu uma denúncia de trabalho degradante, etc. Começa pelo local de moradia. Chegando lá, juntamente com o auditor fiscal, encontrou num sobrado, um sobradinho com 2 dormitórios, 32 pessoas morando, inclusive crianças e mulheres, com um único sanitário que funcionava. Estava ruindo, foi interditado. Trabalho degradante, moradia degradante, que isso faz parte do meio ambiente do trabalho. Por uma grande coincidência, estava atrás da prefeitura. Aí o Ministério Público, que como dizem alguns é um criador de casos, e é um criador de casos, de bons casos, para tutelar os direitos do cidadão, chamou o prefeito. Escuta, mas como é que o Estado está aqui vendo o que está acontecendo e nada faz? Bom, senhor prefeito, agora o senhor vai assinar um termo de ajustamento de conduta, se comprometendo através da vigilância sanitária para verificar os alojamentos. Daí, Luiz, foram vários taques, como o Elias sabe, que foram tomados. Um deputado estadual de São Paulo do PT aproveitou a ideia e apresentou um projeto que se transformou numa lei no estado de São Paulo, obrigando, em primeiro lugar, o estado de São Paulo, a vigilância sanitária, a atuar, a fiscalizar, a liberar ou não liberar os ditos alojamentos. Mas aqui, não vou pedir perdão, o Estado está ineficiente. E são os 3 graus de atuação. O Estado está ineficiente. Se o Estado realmente tiver uma política de fiscalização, e a principal fiscalização é do Ministério do Trabalho, sim, que quem estiver nos ouvindo, eu quero registrar mais uma vez, porque já falei 1 milhão de vezes, o Ministério do Trabalho, que é o principal órgão de fiscalização no Brasil, está quebrado, está esfacelado. Não há política governamental para estruturar o Ministério do Trabalho. Raimundo. Não obstante, abnegados auditores fiscais do trabalho, Luiz, que chegam a tirar dinheiro do bolso para trabalhar. Com esse alerta do Raimundo Simão, eu vou fazer mais um rápido intervalo e a gente volta já já.